Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa primeira lição da semana. Ao final, não deixe de se inscrever, comentar e deixar o seu gostei. Então, vamos para a nossa lição de domingo. Deus versus deuses. Leia Êxodo 7, 8 a 15. Quais as lições podemos aprender desse primeiro confronto entre Deus dos hebreus e os deuses do Egito? Bem, por meio das pragas e do juízo contra os deuses do Egito, Deus revelou que seu poder e autoridade são supremos. Veja bem a história do grande conflito entre Deus e Satanás. Moisés representa Jesus e o faraó representa Satanás com os seus 1.500 deuses. Em Êxodo 12:12 diz assim: executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Um exemplo desse juízo sobre os deuses do Egito é o milagre da vara que se transforma em serpente e engole as 3 serpentes que os mágicos do faraó imitaram. A serpente representa a deusa Urel, que está na coroa do faraó em todos os lados. Esse confronto mostra a soberania de Deus sobre o Egito. Porém, quando a gente observa essa segunda fase da história do Egito, isso também se conecta com alguns elementos que começam a acontecer na história inicial da igreja. E não são diferentes dos elementos que nos cercam hoje, no último período da história da humanidade, que é o momento em que nós estamos vivendo. Quando a gente observa o comportamento do faraó e a maneira como o faraó reage aos apelos de Moisés e a intervenção inicial de Deus com as pragas, na sequência em que elas foram ocorrendo, uma coisa muito interessante aparece ali. Quando a idolatria, ou o paganismo, ou até mesmo o ateísmo se instalam no ser humano de alguma forma, na realidade, o que acontece não é a extinção de Deus, mas a substituição de Deus por alguma outra coisa. No caso da história do Egito, Deus, no sentido verdadeiro, foi substituído por elementos da natureza. Os deuses que arbitravam sobre elementos naturais. Cada uma das pragas, de forma muito caprichosa, vai recortando essa história do Egito em suas crenças, demonstrando que há um Deus maior que todos aqueles deuses criados pela cultura, história, mitologia egípcia, a começar pelos primeiros deuses referenciais, que é a autoridade própria do faraó. Mas então vem uma pergunta: em que sentido isso se parece com a nossa história? Ou seja, a história lá do início da nossa igreja adventista, ou a história do momento atual em que estamos mais próximos do que antes da vinda de Jesus. Na realidade, nós vivemos o mesmo tipo de enfrentamento. Se por um lado, o cientificismo moderno, se por outro lado, o ateísmo e toda a proposta de teoria evolucionista trouxe para a questão cristã um grande desafio no sentido de uma proposta que ignora o Deus Criador. Por outro lado, a multiplicidade de crenças, inclusive as múltiplas divisões do próprio cristianismo, que são mais de 40.000 denominações, tem trazido para dentro do cenário
do cristianismo, o misticismo semelhante àquele que vimos no Egito. Talvez não tão radical no sentido de criarmos deuses ou divindades mitológicas como o Egito, mas pequenas alterações da verdade que figuram muito semelhante a esse modelo. Em alguns momentos, situações de espiritualismo disfarçado com outros elementos do cristianismo. Em outras palavras, o faraó se manifesta de maneira contrária a Deus. E, de certa maneira, o povo de Israel também duvida de quem seja Deus. Embora essa dúvida não seja tão externa quanto a do faraó, era necessário que esse povo compreendesse quem de fato era Deus que pretendia libertá-los. E quem era esse Deus? Era o Deus de Abraão, que cultualmente eles adotavam como crença, mas já haviam se distanciado de sua fé pura, que compreendesse Deus da forma como realmente Ele é. Muito do paganismo egípcio havia invadido o povo de Israel e por isso as manifestações de Deus neste contexto se tornaram importantes. Em nossos dias, não é diferente. A imensidade de culturas, tradições, ideologias corrompem a fé verdadeira de um Deus criador que ama as suas criaturas. Por isso, há necessidade da pregação do Evangelho eterno. Na quarta mensagem, lembra? Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de suas pragas. Bem, você quer saber mais sobre as pragas do Egito? Então não perca a segunda lição. Quem endureceu o coração do faraó? Não se esqueça de se inscrever, fazer um comentário e deixar o seu gostei, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.